Olá, Camila Reicher por aqui e na aula de hoje nós vamos falar de passado, presente e futuro. Como que a gente pode organizar a nossa mente para que a gente possa estabelecer dentro da realidade? Com certeza você vai tirar bons proveitos dessa aula, então não perca, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos para a aula? O que a gente precisa pensar, primeiramente, é que o nosso passado, ele é um orientador. O nosso presente é quando a gente pode agir. E o nosso futuro, quando a gente pode colher o que a gente age. Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade em se deparar com a nossa realidade. A dificuldade é tamanha que muitas pessoas acreditam que a gente precisa ser feliz e que a gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida. Faça o que tu quiser. Como se a gente não pudesse pensar nas consequências, ou como se a gente não respeitasse a realidade, que são as consequências das nossas atitudes, das nossas ações. E essa é uma grande dificuldade da maioria das pessoas na atualidade, em se deparar com a realidade, em se deparar com essa colheita daquilo que você plantou, você mesmo plantou. O que a gente precisa pensar é que a gente não pode fazer o que a gente quer, bem entende da nossa vida. A gente não pode só ficar buscando incessantemente a nossa felicidade. A vida vai continuar passando e é justamente pelos momentos infelizes que a gente pode valorizar a nossa felicidade. Porque ela não vai ser contínua. Assim como os momentos infelizes não vão ser contínuos. A gente vai viver situações muito boas também. Mas o que a gente precisa pensar nisso tudo é que se você ficar insistentemente buscando o que você quiser, a tua felicidade a todo custo, você vai chegar num momento da colheita e talvez não vá colher aquilo que realmente você deseja colher. E essa é a grande preocupação de muitos estudiosos hoje em dia. O que acontece que a psicologia recentemente, há 150 anos, foi descoberta, foi estudada, foi colocada, o primeiro instituto de psicologia faz 150 anos, ou seja, é algo muito novo, mas ao mesmo tempo que foi descoberta a cura, foi também quando mais houve o boom dos transtornos mentais, das dificuldades das pessoas se olharem, dos transtornos, das ansiedades, de todas essas doenças mentais. O que será que acontece que as pessoas estão se suicidando muito? Não estão querendo, não desejam viver, desejam acabar com aquela dor. O que será que se passa ali dentro dessas pessoas agora que a gente achou a cura? Agora que temos a psicologia aí para olhar para isso. Uma das coisas que a gente precisa pensar é exatamente nesse ponto. A psicologia vem para auxiliar um pensamento, auxiliar uma construção. E essa construção, ela precisa ser um degrau, degraus a serem olhados, subidos, percorridos. Precisa dessa caminhada. E essa caminhada é uma caminhada gradativa. Não é uma corrida. É literalmente uma caminhada. É passos, é pé atrás, na frente de pé, um de cada vez. De forma contínua e de forma lenta, gradual. Ou seja, muitas pessoas querem algo pronto, querem algo rápido, querem algo fácil.
Assim como a felicidade. Não, eu quero a minha felicidade. E eu esqueço tudo que eu preciso agir, fazer, buscar, para que então sim eu possa colher a minha felicidade. Mas ela não vai acontecer magicamente. Ela não vai acontecer rapidamente. Ela vai ser algo construído. Ela precisa ser algo construído. E por precisar ser algo construído, é que demanda investimento. Demanda essa força de você colocar ali a tua dedicação, o teu empenho. Uma das coisas que a gente precisa pensar é que em 1879, nós então tivemos o nosso primeiro instituto de psicologia, né, há poucos anos atrás. E nesse período houve um grande estudo a respeito do positivismo. E o positivismo ele vem derivando do iluminismo. E um dos grandes iluministas da época é René Descartes. E René trouxe uma frase que todo mundo já deve ter escutado, que é: penso, logo existo. Ou seja, como se tudo que você pensasse pudesse existir. Como se aquilo que você pensa pode então ser colocado em prática. Descartando toda a nossa existência, descartando todo o nosso passado, descartando a nossa história, descartando o nosso futuro. Porque René Descartes trouxe essa frase reduzida a algo sem significado de Santo Agostinho, onde Santo Agostinho dizia o seguinte: se eu duvido, eu existo. Olha só que profundo isso. Se eu duvido, eu existo. Ou seja, há um pensamento aí. Se eu estou podendo questionar a existência, é porque então eu estou na existência. Completamente diferente daquilo que René Descartes trouxe. Penso, logo existo. Como se fosse magicamente, né? Iluminista. Não. E o ponto aqui alto é exatamente esse olhar para aquilo que você duvida da tua existência. Você faz parte da existência, mas eu duvido, né? Eu coloco em questão, eu questiono, né? Eu não sou o ser supremo. Existe algo maior. E aí eu não vou entrar em questões de religião, porque cada um pode ter a sua religião, né? Mas o que eu tô questionando aqui, o que eu tô trazendo para a gente poder refletir é: se eu penso que algo maior existe, então sim, eu vou fazer algo para que eu possa então, num futuro, colher o que eu plantei. Agora, se não tem algo maior, se não tem uma existência, um propósito maior, por que é que eu vou me preocupar com o futuro? Por que é que eu vou me preocupar que caminho eu estou seguindo? Que direção eu estou indo? Não faz sentido, né? Se eu não preciso me preocupar com nada, eu vivo só o meu momento. Eu vivo só a minha felicidade. Única e exclusivamente. Como se nós, seres humanos, pudéssemos viver sozinhos. A pandemia trouxe muito esse ensinamento pra gente. Se não trouxe, é o momento de você refletir. Nós não podemos jamais viver sozinhos. Mesmo as pessoas que estavam mais isoladas, uma vez ou outra acabaram se contaminando. Por quê?
porque em algum momento precisaram levar o lixo para fora de casa, precisaram pedir uma teleentrega, precisaram ir na farmácia ou no mercado, precisaram sair de casa e ter contato com outras pessoas. A pandemia trouxe um acentuado número de casos de ansiedade, uma acentuada questão a respeito dos transtornos mentais, um acentuado suicídio. Muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas se potencializaram naquilo que já estavam doentes. Tudo porque a gente precisa do outro. Não podemos jamais desconsiderar o outro. Eu não posso só desejar a minha felicidade. Eu preciso também desejar e querer investir e me dedicar à felicidade dos outros. Eu preciso constantemente fazer o que deve ser feito pensando no meu futuro, não no hoje. Hoje, talvez, eu quisesse ficar deitada. Tava 5 graus, era frio, é inverno. Mas eu não posso. Eu não posso porque eu não penso só no hoje. Eu penso num futuro. Eu penso naquilo que eu desejo para o futuro da minha filha, para o futuro da minha família. E é por isso que eu pretendo algo maior. Eu acredito em algo maior, em algo melhor. Porque eu acredito que o meu pensamento não é a minha ação. Eu não posso somente desejar a minha felicidade e agir conforme a minha felicidade, descartando tudo que está à minha volta. Eu preciso considerar o outro. Eu também preciso me entregar a esse outro e me envolver a esse outro como então alguém que serve e me faz também completa, me faz também feliz quando posso ver a felicidade através do outro. Então, quando a gente pensa, no nosso... E eu trago isso muito para sessões em terapia, para os meus pacientes, o quanto é importante a gente ter, então, uma orientação em razão do nosso passado, para que a gente possa olhar para aquilo, olhar para o que foi vivido, para aquilo que nos foi mostrado, agir conforme a gente puder amadurecer, conforme a gente puder se autoconhecer. E aí sim, então, a partir desses ensinamentos, desse agir, dessa frequência contínua de crescimento, de amadurecimento, possamos pensar no nosso futuro. Um futuro em que a gente também pode pensar em algo maior, que existe algo maior. Você pode chamar esse algo maior de Deus, você pode chamar esse algo maior do que você quiser, Cada um vai ter o seu nome. Mas o quanto é importante a gente valorizar o que encontraremos lá no futuro, para que a gente não se perca achando que a gente pode fazer o que a gente bem entender da nossa vida. Eu não posso fazer o que eu bem entender da minha vida, porque tudo terão consequências, tudo terá consequências. E é exatamente isso que nessa frase de René Descartes, ele não se atenta. Ele coloca ali como se você pensando pudesse agir, pudesse fazer, descartando a transcendência, descartando que sim, existe algo maior. E é por existir algo maior, por eu saber que meu futuro tem algo maior, é que eu penso no meu agir, no meu presente. Porque eu sei que no futuro tem algo maior, tem algo a ser considerado e precisa ser considerado.
O que a gente precisa pensar é que a linha do tempo, ela vem então desse iluminismo, né? E do iluminismo vem esse relativismo, como se a nossa razão, a nossa existência fosse o nosso pensamento. Eu penso que eu sou X e eu sou. Não é assim que funciona, né? As coisas demandam de uma construção. Quando a gente pensa em um relacionamento, você não pode pensar a respeito do que você deseja. Isso não vai acontecer no relacionamento. Olha só que profundo. O que acontece no relacionamento é algo que vocês constroem com o tempo, com o investimento de cada um, com o olhar que cada um dá um ao outro, com a entrega que cada um se dá, não com aquilo que vocês desejam, não com aquilo que vocês querem, mas com aquilo que realmente é feito no dia a dia, nessa construção, e não algo mágico. Não é porque você deseja um relacionamento saudável que você vai construir um relacionamento saudável, porque o relacionamento então saudável é essa construção do dia a dia, desse investimento de você poder pensar na felicidade do outro, não na tua, na do outro, na entrega pro outro, não na tua entrega, na do outro. O que o outro deseja, não o que eu desejo. O que o outro deseja. E aí essa entrega vai ser construído sim um relacionamento saudável. Não porque você pensa que existe, mas porque de fato vocês construíram. Tá? E é esse tipo de colocação, pensamento que você precisa construir. As coisas não vão acontecer magicamente. Você não vai plantar hoje X e colher Y. Você vai colher X. Ou seja, se você só pensar na tua felicidade, não vai construir um relacionamento saudável. Você só vai construir um relacionamento saudável se você puder entregar esse saudável ao outro. Tá? Então, quando a gente pensa nessa linha de pensamento, né, que eu trazia para vocês então, a respeito do iluminismo, que traz esse relativismo, como se tudo fosse aquilo que você bem entender ao bel prazer, né? Então ele traz esse positivismo e também um certo materialismo, né? Então as pessoas estão só querendo trabalhar, fazer, produzir para ganhar dinheiro, como se o dinheiro fosse a felicidade, como se o fazer fosse a felicidade. Mas aonde isso vai te levar? Qual vai ser o futuro, teu futuro? Hã? Dentro disso, aí a gente enxerga então o hedonismo e posteriormente o niilismo. Né? Ele tira esse foco do princípio da existência e a verdade nisso tudo é relativizada. E aí a gente cai no materialismo, buscando sempre o prazer como último fim, como fim absoluto da nossa existência. E aí a gente acaba sem um sentido, que é o niilismo. Como se as coisas, então, não tivessem um sentido. Por que é que eu vou acordar todos os dias de manhã, todas as manhãs frias de inverno, se eu não vejo sentido para a vida? Se não tem uma existência, um algo maior? Por que é que eu faria isso? Se não tem uma outra pessoa da qual eu olhe, que eu deseje que ela cresça saudável, que o meu relacionamento seja saudável, por que que eu vou acordar todas as manhãs? Que sentido vai ter isso na minha vida?
Então é exatamente a construção que eu quero trazer para vocês, né? A respeito, como eu dizia no início, de um passado, de um presente e de um futuro. O que a gente está construindo quando a gente não dá sentido para a vida, quando não existe algo maior, quando não existe um propósito de eu enxergar, olhar para minha filha e ver que eu desejo que ela cresça de forma saudável. E aí então eu vou diminuir a carga de trabalho, eu vou me adaptar diferente para poder estar ali com ela, para investir nela, para desejar a felicidade do outro. E eu ver a felicidade do outro, talvez vá me trazer essa felicidade, porque existe um propósito maior, um Deus, algo que transcende a minha existência. E aí, sim, é que a gente precisa nos fixar nessa existência de algo maior, para que então eu possa me sentir sempre capaz de acordar todos os dias, de ter essa vontade de querer ver ali através dela essa felicidade. Tenho certeza que essa aula é um divisor de águas aí para você e a gente se vê então na próxima aula. Não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar as notificações. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!